Existem certos textos que parecem ter um poder único sobre a humanidade, mantendo seu domínio por milhares de anos. Não estamos falando de décadas ou séculos, mas de milênios. Nenhum império, empresa ou constituição sequer chegou perto dessa longevidade. Nós nos acostumamos a chamá-los de escrituras sagradas, de revelações divinas. E se essa longevidade toda não for sobre o céu, mas sim sobre como construir civilizações aqui na Terra? Decidimos testar essa ideia de uma forma radical. Pegamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Corão e os inserimos em um sistema de análise de inteligência artificial, o Axioma. A instrução dada à máquina foi simples e direta. Pedimos que ignorasse a divindade, ignorasse o misticismo. Analise estes textos como um código, um conjunto de regras projetado para organizar e expandir grupos humanos. O resultado que emergiu dessa análise nos força a olhar para a história de uma maneira completamente nova. A primeira surpresa foi descobrir que esses livros vistos como rivais, na verdade pareciam ser edições sequenciais do mesmo manual, um programa que foi sendo atualizado ao longo do tempo para se adaptar a novos desafios. Essa é uma conclusão fria, baseada puramente na análise da estrutura e das funções de cada texto. Para entender a dimensão disso, precisamos voltar ao início. A humanidade, em seu estado natural, é limitada. Somos capazes de manter laços sociais com, no máximo, 150 pessoas. Acima desse número, a confiança se quebra e os grupos se dividem. Para construir cidades e nações, precisávamos de um protocolo que pudesse unir milhões de estranhos. Antes das grandes religiões, o mundo vivia um caos de crenças pagãs, milhares de deuses e rituais locais, sem um padrão comum. A humanidade precisava de uma atualização, uma unificação. Foi então que surgiu o que o Axioma identificou como a versão 1.0, que era o Antigo Testamento. A sua inovação foi genial. No lugar de um panteão de deuses, ele introduziu um administrador único, um só Deus. Isso simplificou tudo. Junto a isso, vieram centenas de regras detalhadas sobre dieta, higiene e comportamento. Um verdadeiro guia de sobrevivência para um povo em um ambiente hostil. Mas essa primeira versão tinha uma falha fundamental que impedia seu crescimento, porque era um sistema fechado, projetado para um povo específico, transmitido por laços de sangue. Era robusto e estável, mas não podia se expandir globalmente. O mundo precisava de uma nova edição, uma que mantivesse o núcleo de um Deus único, mas que pudesse ser adotada por qualquer pessoa. Foi quando surgiu a versão 2.0, o Novo Testamento. A mudança na abordagem foi brilhante. A lei externa, vigiada por todos, foi trocada pela consciência interna, o observador que vive dentro da mente. O pecado se aprofundou, deixando de ser apenas a ação para se tornar também a intenção. E o mais importante, o acesso se tornou universal. Não era mais preciso nascer em uma determinada linhagem, bastava aceitar o convite através do batismo. Isso tornou o código viral. Ele podia ser instalado em qualquer pessoa, em qualquer cultura. Contudo, essa flexibilidade se tornou sua maior fraqueza. A liberdade de interpretação levou a inúmeras divisões e heresias. Quando cada um pode ler o manual à sua maneira, a rede unificada corre o risco de se fragmentar em milhares de pedaços. A instabilidade ameaçava o projeto a longo prazo. Foi nesse cenário que, no século VII, apareceu a atualização final, o Corão, ou a versão 3.0. Ele representa uma síntese notável. Resgatou a rigidez e as regras claras da primeira versão, mas manteve o acesso universal e o potencial de expansão da segunda. E para evitar o problema da fragmentação, veio com uma proteção poderosa, declarando o texto como a palavra final e imutável de Deus, com o árabe original selado como a única linguagem válida, protegendo o código contra futuras alterações e interpretações que pudessem diluir sua força. A lógica por trás desse desenvolvimento é nítida. Primeiro, um protótipo é testado em um grupo fechado. Depois, uma versão aberta é lançada para conquistar o mercado global. E, por fim, uma edição final e segura
é distribuída para consolidar e administrar o domínio. Os conflitos que vemos na história começam a aparecer menos com falhas no projeto e mais com disputas entre usuários de diferentes versões. No nível fundamental, esses textos são partes de um mesmo plano. Todos eles contêm os mesmos módulos essenciais. Um sistema de identidade para separar nós e eles, leis para regular a propriedade, normas de saúde para evitar doenças e um controle rígido sobre a família para garantir a reprodução. O objetivo final parecia se afastar da moralidade e se aproximar de uma pura e brutal otimização. E essa otimização da sobrevivência humana é brutalmente eficiente. A melhor forma de visualizar isso é imaginar uma rodovia movimentada, com milhares de carros em alta velocidade. Agora, remova todas as faixas, semáforos, placas e regras de trânsito. Cada motorista é um indivíduo com seus próprios desejos, medos e impulsos. O que aconteceria com esse sistema em menos de 5 minutos? Um colapso total. Uma pilha de metal retorcido e vidas perdidas. O sistema se autodestruiria. Para que a viagem seja possível, é preciso um protocolo, um conjunto de regras que todos devem seguir. Nós já entendemos que os textos sagrados podem funcionar como um manual de instruções para a civilização. Agora, é hora de mergulhar mais fundo nesse código e entender o seu protocolo de comportamento. Nós alimentamos o axioma com o conjunto completo de leis do Antigo Testamento, os mandamentos dos Evangelhos e as normas da Sharia. A tarefa era analisar essas regras não do ponto de vista da moral ou da espiritualidade, mas da matemática e da teoria dos jogos. Os resultados são de uma precisão impressionante. Aquilo que chamamos de pecado para o sistema é simplesmente um erro de programação que leva a uma falha geral. E o que chamamos de virtude é a estratégia ideal para a sobrevivência do grupo em um ambiente com recursos limitados. O fundamento de tudo isso está na teoria dos jogos. A teoria dos jogos estuda como agentes racionais tomam decisões em situações de conflito. Em um cenário primitivo, sem polícia ou tribunais, a estratégia mais vantajosa a curto prazo para um indivíduo é o egoísmo puro. Roubar a comida do vizinho é mais fácil do que caçar. Eliminar um competidor é mais eficiente do que negociar. Só que isso cria um paradoxo. Se todos escolherem a estratégia egoísta de roubar e matar, a sociedade desaparece instantaneamente. A população se aniquila. Para escapar desse beco sem saída, o sistema precisava de uma correção forçada, um limitador externo. É exatamente para resolver isso que surgem as tábuas com os comandos: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Os 10 mandamentos deixaram de parecer caprichos de uma divindade e se revelaram a implementação de um algoritmo que, na teoria dos jogos, permite o altruísmo recíproco. É o único modelo matemático que possibilita o crescimento de um grupo. A proibição do assassinato dentro da comunidade reduz as perdas internas. A proibição do roubo diminui os custos de transação. Você não precisa mais gastar energia protegendo seus bens dos seus próprios vizinhos. Essa energia pode ser redirecionada para a expansão e defesa contra ameaças externas. Mas isso é apenas o básico. O mais fascinante é quando analisamos as proibições que hoje parecem estranhas e arcaicas. Por que Deus proibiria alguém de comer carne de porco? Por que não se pode vestir roupas feitas de tecidos misturados? Para que servem rituais complexos de purificação? Os céticos zombam dessas regras, enquanto os fiéis buscam nelas um sentido oculto. A análise encontrou nelas um manual de segurança biológica. O famoso veto à carne de porco, presente tanto no judaísmo quanto no islamismo, ilustra isso perfeitamente. Os algoritmos cruzaram essa regra com os dados climáticos e epidemiológicos do Oriente Médio de 3.000 anos atrás. O porco é um animal único por ser onívoro, assim como o ser humano. Isso o torna um incubador perfeito para os mesmos parasitas que nos ameaçam. A triquinose, uma doença causada por vermes microscópicos, era mortal. Em um clima quente, sem refrigeração e métodos de cozimento profundo, a carne de porco se tornava uma arma biológica.
Um surto poderia dizimar uma tribo em questão de dias. Mas há uma segunda camada que a análise revelou: a econômica. O porco é um competidor direto do homem por comida. Ovelhas, cabras e camelos comem capim e arbustos que os humanos não podem digerir. Eles convertem celulose inútil em carne, leite e couro. O porco, por outro lado, não come capim. Ele precisa de grãos, os mesmos grãos que as pessoas usavam para fazer pão. Em um ambiente de deserto com água e comida escassas, criar porcos era um crime contra a segurança alimentar da comunidade. O código precisava proibir essa falha. Mas como explicar parasitologia e conversão de calorias para um nômade analfabeto? Impossível. Por isso, a regra é empacotada em um comando simples e poderoso: é impuro. O medo da ira divina funciona com muito mais eficiência do que uma aula de biologia. No fim das contas, seguir essas regras era menos sobre agradar a Deus e mais sobre conseguir sobreviver. O código protegia o corpo do indivíduo de ameaças biológicas, mas a saúde de uma civilização depende de muito mais do que apenas evitar parasitas. Os maiores perigos para um grupo, muitas vezes, não vêm de fora, mas de dentro. Conflitos sociais, colapsos econômicos e a exaustão dos recursos humanos podem destruir uma sociedade de forma tão eficaz quanto uma praga. Isso abre a porta para entender como o manual lidou com a tarefa ainda mais complexa de regular o comportamento social e econômico. A forma como o código trata o álcool, por exemplo, é fascinante. Aqui notamos uma fascinante atualização no sistema. Na primeira e na segunda versão dos textos, a Bíblia, o vinho não só é permitido como, por vezes, é até sagrado. Na terceira versão, o Corão, há uma proibição total e absoluta. Por que essa mudança drástica? A resposta não está na moral, mas na estratégia. A análise do axioma cruzou essa regra com os contextos sociais de cada época. O cristianismo se espalhou por uma civilização mediterrânea, onde a vinicultura era uma prática milenar, e o vinho, misturado à água, servia como um desinfetante rudimentar. O islamismo, por sua vez, nasceu no deserto da Arábia, entre tribos em estado de guerra permanente. O calor extremo somado ao álcool causa desidratação imediata, mas o principal problema era a agressão. O álcool funcionava como um catalisador para a violência, removendo os poucos freios que impediam que rixas se transformassem em massacres. A simulação de uma expansão árabe com o álcool permitido mostrou um resultado claro. O exército se desintegraria em disputas internas, tornando a conquista impossível. A proibição do álcool parecia menos uma questão de piedade e mais uma atualização de segurança, uma medida para aumentar a disciplina e a eficácia de combate das unidades que formariam um império. Outro tema que ressoa até hoje é o empréstimo a juros. A Bíblia o condena e o Corão o proíbe de forma categórica, chegando a declará-lo um ato de guerra contra Deus. Por que os textos sagrados são tão hostis aos banqueiros? A análise econômica do axioma é reveladora. O empréstimo a juros cria um mecanismo onde o dinheiro gera mais dinheiro sem a produção de um bem ou serviço real. Isso leva a um crescimento exponencial da dívida. Nas antigas sociedades agrícolas, a economia real não crescia de forma exponencial. A colheita era linear. Quando a dívida cresce muito mais rápido do que a capacidade de produzir, chega um momento em que uma parte significativa da população cai em servidão, perdendo suas terras e sua liberdade. Isso cria um abismo social gigantesco, onde os ricos se tornam imensamente ricos e os pobres perdem tudo. Para o manual da civilização, isso é um erro crítico. É o superaquecimento do sistema, que inevitavelmente leva a revoltas, caos e à destruição do Estado. A proibição dos juros funcionava como um disjuntor, um mecanismo de proteção contra a formação de bolhas financeiras que poderiam derrubar toda a estrutura social. Por fim, uma das ideias mais revolucionárias e subestimadas, a instituição do dia de descanso. O Shabat no judaísmo, o domingo no cristianismo, a sexta-feira no islamismo. Do ponto de vista de uma exploração pura da mão de obra, pareceria mais lógico trabalhar 7 dias por semana. Mais trabalho, mais produção.
Mas a análise mostra que essa é uma visão míope. O ser humano não é uma máquina. Sem um período regular de recuperação, a produtividade cai, os erros aumentam e o estresse se acumula, levando a doenças. A criação de um dia de descanso obrigatório e sagrado foi uma decisão genial em termos de gestão de recursos humanos. Era uma desfragmentação forçada do sistema. A ameaça de uma punição divina garantia que nenhum proprietário de terras ou supervisor ganancioso pudesse levar seus trabalhadores à exaustão e à morte. Isso assegurava a sustentabilidade e a produtividade da força de trabalho a longo prazo. Além disso, a reunião da comunidade nesse dia funcionava como uma poderosa ferramenta de sincronização, um momento para reforçar os valores e objetivos do grupo, fortalecendo a coesão social a cada semana. Cada uma dessas regras, portanto, tinha uma função clara e pragmática. Elas preveniam a violência interna, evitavam colapsos econômicos e otimizavam a saúde da população. O axioma conclui que os povos que adotaram esses protocolos ganharam uma vantagem competitiva esmagadora. Eles se tornaram mais saudáveis, ricos, coesos e, consequentemente, mais numerosos e poderosos que seus vizinhos. Foi a seleção natural, impulsionada por um código social incrivelmente avançado. Mas isso deixa no ar a próxima grande questão. As regras são lógicas, o código é eficaz. Mas como você convence milhões de pessoas a realmente seguirem essas regras, abrindo mão de prazeres imediatos e lucros fáceis? Para isso, o código precisa de um mecanismo para se espalhar e se impor. Ele precisa se tornar contagioso. Existe um organismo que não tem corpo. Ele não é feito de células, não possui material genético, não tem carne nem sangue, mas ele está vivo. Ele se alimenta, cresce, luta por território e, acima de tudo, se reproduz. Seu habitat não são as florestas ou os oceanos, mas a mente humana. Sua comida são nossos recursos mentais, nosso tempo e nossa energia. Em biologia, chamaríamos isso de parasita. Em nosso estudo, o axioma classificou os textos sagrados como a forma mais complexa, resiliente e agressiva de informação viva já registrada. Para sobreviver, essa informação viva precisava de um poderoso mecanismo de replicação. Afinal, por que essas religiões não ficaram restritas a cultos locais em cavernas isoladas, mas conquistaram o planeta? Precisamos entender o objetivo de qualquer forma de vida: fazer cópias de si mesma. Um vírus da gripe age sem consciência ou malícia, seguindo apenas uma instrução gravada em seu código: replicar-se no maior número de hospedeiros possível. O vírus perfeito é aquele que não mata o hospedeiro rápido demais e o transforma em um agente ativo de contágio. Ao escanear o Novo Testamento e o Corão em busca de comandos de propagação, o axioma encontrou diretivas poderosíssimas que transformam cada fiel em uma estação de retransmissão. No Evangelho de Mateus, por exemplo, encontramos o famoso Grande Mandamento: Ide, portanto, e ensinai a todas as nações. Para um fiel, é um chamado para salvar almas. Para a análise fria do código, é uma linha de comando que diz: vá e copie-se. É uma instrução que proíbe o sistema de ficar contido. Não se pode simplesmente acreditar em silêncio. É obrigatório ir e instalar essa crença em outros. Quem não o faz é um portador defeituoso. No Corão, esse algoritmo é ainda mais explícito. Conceitos como o Dawah, que é o convite para a fé, e a Jihad, o esforço no caminho de Deus, funcionam como ferramentas de uma expansão agressiva. A terceira versão do código inclui não apenas o marketing da pregação, mas também a conquista de territórios, afirmando que a religião deve, no final, dominar. Mas como convencer uma pessoa a se tornar uma propagadora do código? É uma tarefa perigosa. Missionários foram mortos, morreram de doenças em terras estranhas, sofreram privações extremas. Do ponto de vista da sobrevivência individual, é um ato absurdo. Por que gastar seus próprios recursos com estranhos? É aqui que a análise revela uma invasão genial do sistema de recompensa do cérebro. O código reescreve as prioridades do hospedeiro. Na natureza, existe um fungo parasita chamado Cordyceps.
Ele infecta uma formiga, cresce dentro de seu sistema nervoso e a comanda. A formiga para de trabalhar para a colônia. Ela sobe na folha mais alta que consegue encontrar, trava suas mandíbulas ali e morre. Do topo de sua cabeça, o fungo brota e espalha seus esporos pela floresta, infectando novas formigas. A formiga se sacrificou pela reprodução do fungo. A análise biográfica dos mártires cristãos dos primeiros séculos e dos guerreiros muçulmanos, que buscavam o martírio, revela um padrão de comportamento idêntico. É uma tomada de controle. A ideia, o código, torna-se mais importante que a vida do portador. Como isso é possível? Os textos prometem ao hospedeiro uma recompensa infinita, o paraíso, em troca de sua ajuda na replicação do código. Salve outro, e você se salvará. Isso cria uma reação em cadeia sem fim. A morte deixa de ser o fim para se tornar a transação mais lucrativa da existência. A troca de uma vida finita e cheia de sofrimento por uma eternidade de felicidade. Essa promessa transformou o ato de converter pessoas em uma força imparável. O código se espalhou como fogo, usando a paixão e o sacrifício de seus seguidores como combustível. Mas, para um sistema de controle ser verdadeiramente eficaz, ele não pode depender apenas da recompensa. Precisa de uma ameaça. Junto com a cenoura brilhante do paraíso, precisa haver o chicote aterrorizante do inferno. O que impede uma pessoa de quebrar as regras quando ninguém está olhando? O que a segura no escuro, sozinha com suas tentações? O código precisava de uma força de contenção perfeita, uma que funcionasse de dentro para fora. O medo é a emoção mais antiga e poderosa de qualquer ser vivo. É o alarme embutido que nos impede de cair de um penhasco ou de nos aproximarmos de um predador. O medo não é uma fraqueza, é um mecanismo de preservação. Mas o que acontece quando esse instinto biológico é sequestrado e transformado em uma ferramenta de controle social? O que acontece quando se cria uma ameaça da qual é impossível fugir, se esconder ou negociar? A análise nos leva ao porão mais escuro da engenharia social, o módulo do inferno. Um governante de uma cidade antiga enfrentava um problema insolúvel. Você não tem câmeras de segurança, bancos de dados genéticos ou escutas. Sua polícia é um punhado de guardas que podem ser facilmente comprados ou enganados. Como você impede o crime? Como você impede que um homem mate seu vizinho por um saco de grãos em uma noite escura, onde não há testemunhas? As leis terrenas são inúteis onde o olhar da autoridade não alcança. É aqui que os arquitetos do código introduzem sua solução mais sombria e genial. A criação de um observador que vê tudo, até mesmo os seus pensamentos, e de uma punição que virá inevitavelmente, mesmo que você escape da justiça dos homens. Nós alimentamos as descrições do inferno e do juízo final da Bíblia e do Corão no axioma, pedindo uma análise de sua estrutura como uma construção psicológica. A conclusão é assustadora. O inferno, na prática, funciona como a mais perfeita e cruel prisão virtual já concebida. Um sistema de vigilância ideal instalado diretamente dentro da sua mente. A análise do axioma notou como a tecnologia do terror é adaptada para diferentes públicos. No Novo Testamento, o medo é mais psicológico, a escuridão exterior, o choro e ranger de dentes. É o terror do isolamento, da dor sem fim e do arrependimento eterno. A imagem do verme que não morre e do fogo que não se apaga é um golpe de mestre na psique, evocando a ideia de uma decomposição consciente e perpétua. Mas o verdadeiro avanço na indústria do medo acontece no Corão. A análise aponta para um aumento drástico no realismo gráfico. Se os evangelhos assustam com a escuridão, o Corão aterroriza com a fisiologia. Centenas de versos descrevem o sofrimento com uma precisão quase médica. Peles que se queimam e são imediatamente trocadas por novas, para que o tormento nunca cesse. Água fervente que desfaz as entranhas. Uma árvore amaldiçoada, cujos frutos, como cabeças de demônios, devem ser comidos queimando por dentro, como cobre derretido. Essa linguagem não foi escolhida ao acaso. Ela foi projetada para invadir a amígdala, a parte do cérebro que processa o medo. Esses textos são escritos de tal forma
que o cérebro tem dificuldade em distinguir a ameaça real da imaginada. Quando você lê a descrição detalhada do fogo consumindo um rosto, seus neurônios espelho disparam. Você sente uma dor fantasma. O cérebro marca o ato proibido, a causa do castigo, como um perigo mortal. É uma reprogramação de reflexos. A pessoa deixa de roubar não por ser imoral, mas porque seu subconsciente agora conecta o ato de roubar com a sensação de óleo fervente. Mas o parâmetro que torna o sistema à prova de falhas é a eternidade. Qualquer punição terrena é finita. O código religioso introduz uma duração infinita para o castigo. É uma desproporção monstruosa, mas, do ponto de vista do controle, é o impedimento perfeito. A aposta no jogo se torna infinitamente alta. Some-se a isso o conceito do dia do julgamento e do livro onde cada ação é meticulosamente anotada. É a versão ancestral da vigilância digital total. Cada pessoa está sob monitoramento constante. A mera consciência de que tudo está sendo gravado altera radicalmente o comportamento. A psicologia chama isso de efeito do observador. As pessoas agem de forma mais honesta quando acreditam estar sendo vigiadas, mesmo que sejam apenas olhos desenhados em uma parede. A religião desenhou esses olhos no céu. O axioma simulou uma sociedade antiga sem esse módulo do medo. O resultado foi que a violência e a exploração dispararam. O medo do castigo eterno reduziu a agressão dentro dos grupos de forma significativa. Foi uma mentira contada para salvar a civilização de si mesma. Mas essa proteção tem um preço. O estímulo constante do medo leva à ansiedade, à supressão do pensamento crítico e ao fanatismo. Um homem que teme a tortura eterna está disposto a fazer qualquer coisa para evitá-la, inclusive cometer atrocidades, se o código lhe disser que esse é o caminho para a salvação. Mas um sistema de controle não pode operar apenas com o chicote. O medo exaure. O escravo precisa de esperança. A cenoura precisa ser tão espetacular quanto o chicote é aterrorizante. O medo do inferno funcionava como o chicote, mas nenhum sistema de controle sobrevive apenas com punição. Para motivar um sujeito a realizar tarefas difíceis de forma voluntária e entusiasmada, é preciso uma promessa, uma recompensa irresistível. É aqui que entra em cena a promessa irresistível do módulo do paraíso. Nós inserimos no axioma todas as descrições da Jerusalém Celestial da Bíblia e dos jardins do Corão, tratando-as não como promessas teológicas, mas como uma campanha de marketing. A conclusão do sistema é de uma lógica impecável. O paraíso é a mais genial armadilha de dopamina da história. Ele funciona como a venda de uma promessa futura, onde você paga com sua única vida real hoje, em troca de dividendos que só podem ser resgatados após a morte. Mas o aspecto mais brilhante é o direcionamento do anúncio. A análise do axioma revelou que as descrições do paraíso na Bíblia e no Corão são radicalmente diferentes, porque foram escritas para públicos com carências distintas. O código se adapta à dor específica do usuário. Comecemos pela segunda versão, o paraíso cristão. O público-alvo eram os habitantes pobres do Império Romano, vivendo em cidades superpovoadas, sujas e perigosas. Eles temiam o caos, a violência, as doenças e a miséria. Suas casas eram feitas de barro e madeira, sempre à beira do colapso. O que o código lhes oferece? Uma cidade, não um jardim, mas uma metrópole perfeita e reluzente. Muros de jaspe, ruas de ouro puro e transparente como cristal. Para um pobre do primeiro século, ouro e pedras preciosas não eram apenas símbolos de riqueza, mas de permanência e segurança absoluta. A madeira apodrece, o barro se desfaz, mas o ouro é eterno. O código ainda adiciona um detalhe crucial. Na cidade celestial não haverá noite. Para o homem antigo, a noite era o tempo do medo, dos demônios e dos ladrões. A luz eterna é a garantia de segurança total. O paraíso cristão vem de ordem, estabilidade e uma opulência que compensa a vida de privações. É o sonho de um morador de favela que anseia por um condomínio de luxo. Agora vamos para o deserto da Arábia do século VII, a terceira versão do código, o islamismo. Quem era o público? Nômades, beduínos.
O que um beduíno mais desejava? Uma cidade de ouro? Não. Para ele, muralhas são uma prisão. O verdadeiro inferno para um homem do deserto era a sua própria vida. Sol escaldante, sede constante, poeira, comida escassa e água quente e suja. E então o Corão lhe apresenta a sua versão do paraíso. A palavra-chave aqui não é ouro, é sombra. Sombras densas e refrescantes, onde não se sente nem o calor do sol, nem o frio congelante. Para quem vive sob um sol impiedoso, a sombra eterna é o maior luxo imaginável. O segundo componente é a água. Não apenas água, mas rios de água corrente que nunca secam e pelos quais não é preciso lutar. O terceiro é a comida, frutas que se inclinam ao alcance das mãos e a carne das aves que desejarem. O paraíso islâmico é a inversão completa do deserto. É um oásis de tudo incluído para pessoas exaustas pelo calor e pela fome. O código aqui mira diretamente nas necessidades biológicas mais básicas, mas na terceira versão há um módulo que se tornou o mais potente motor de recrutamento já criado, a recompensa sexual. No paraíso cristão, não há casamento. Os salvos são como anjos. A sexualidade é desligada, o que faz sentido para uma fé que idealizava o celibato. No islamismo, a função sexual não é apenas mantida, ela é levada ao extremo. A análise demográfica do início do califado mostra que a principal força de combate era composta por homens jovens, com a testosterona no auge, cheios de agressividade e frustração. No mundo real, conseguir uma esposa era difícil e caro. O código então oferece um acordo irrecusável. Morra em batalha e você receberá não apenas água e sombra, but companheiras eternas e perfeitas. As descrições são de uma precisão calculada para ativar o sistema límbico de um jovem, contornando a lógica. A promessa ia muito além da bem-aventurança espiritual, focando diretamente no prazer físico infinito. A análise do axioma conclui que esse elemento foi crucial para o sucesso militar do islamismo. Ele converteu a frustração sexual em fúria de combate. A morte deixou de ser o fim para se tornar o portal para um harém celestial. Isso criou um exército destemido. Como você pode derrotar um soldado que deseja morrer mais do que você deseja viver? Ele não se vê como um homem que está perdendo a vida, mas como um investidor genial trocando centavos por uma fortuna infinita. Com o chicote do medo e a cenoura do desejo, o sistema estava quase completo. Mas para que esse sistema de controle funcione em larga escala, falta um componente crucial. É preciso definir claramente quem pertence ao grupo que irá para o paraíso e quem é o outro, destinado ao fogo do inferno. O sistema precisa de fronteiras, de muros e, acima de tudo, de um inimigo. Você já notou o estranho paradoxo de que as guerras mais sangrentas da história não foram por recursos, mas por amor a Deus? A frase "Deus é amor" coexistiu por milênios com ordens de extermínio. Costumamos ver isso como uma distorção da mensagem original. Mas a análise do axioma sugere o contrário. Longe de ser um erro, essa é uma das funções mais essenciais do código. Isso nos leva à função mais essencial e perigosa do código, o módulo "Nós contra eles". Alimentamos o sistema com todos os textos sagrados e pedimos que ele encontrasse os limites. Onde termina o próximo que devemos amar e começa o estranho que podemos e às vezes devemos odiar? O resultado é matematicamente preciso. Os textos sagrados são máquinas de criar fronteiras. Eles constroem uma membrana artificial em torno da comunidade de fiéis, uma membrana semipermeável. Você pode entrar aceitando a fé, mas não pode sair, pois a apostasia é punida com a morte. E tudo o que está do lado de fora dessa membrana é marcado como perigoso, impuro ou simplesmente irrelevante. A biologia nos ensina que somos animais tribais. Nosso cérebro produz ocitocina, o hormônio do amor, que fortalece os laços dentro do nosso grupo. Mas a ocitocina tem um lado sombrio. Ela aumenta a agressão contra estranhos. Para amarmos mais os nossos, precisamos temer ou desprezar mais os outros.
O código religioso hackeia esse mecanismo biológico e o amplifica de uma tribo de 50 pessoas para uma civilização de bilhões. Na primeira versão, o Antigo Testamento, a divisão é genética, ao povo escolhido e aos gentios. O sistema ergue um muro altíssimo com proibições de casamento misto e de imitação de costumes estrangeiros. Em certos trechos, o código ordena a aniquilação total dos povos vizinhos. Por que tamanha crueldade? A lógica é a da segurança da informação. A primeira versão do código ainda era instável. Se seus portadores se misturassem com vírus pagãos, o sistema poderia entrar em colapso. O extermínio era uma forma brutal de quarentena para preservar a pureza do banco de dados. Na segunda versão, o cristianismo, a barreira se torna ideológica. Nós somos os que aceitaram a fé. Eles são os pagãos, e mais tarde, os hereges. A heresia é ainda mais perigosa que o paganismo. Um pagão usa um sistema operacional diferente e incompatível. Um herege pegou o seu código e o modificou, criando uma versão pirata. Isso é uma ameaça crítica à integridade da rede. Para evitar a fragmentação, o sistema ativa protocolos de purificação, como a Inquisição. A análise mostra que as guerras entre diferentes facções cristãs mataram tanto ou mais do que as guerras contra inimigos externos. Na terceira versão, o islamismo, essa lógica binária é levada à perfeição geopolítica. O mundo é dividido em duas zonas: a Casa do Islã, o território da paz e da submissão à lei, e a Casa da Guerra, todo o resto. O próprio nome já define o estado padrão das relações com o mundo exterior. O código também desumaniza o oponente. O infiel não é apenas alguém que está enganado, é alguém que conhece a verdade, mas a rejeita por maldade. Isso o torna um alvo legítimo. Quando você retira o status humano de um grupo, remove o bloqueio psicológico contra a violência. Matar um ser humano é um pecado. Eliminar uma praga que ameaça seu sistema é um ato de purificação. Mas por que o sistema precisa tanto de um inimigo? A resposta está na física social. Para que um grupo permaneça coeso, a pressão externa precisa ser maior que as tensões internas. O inimigo comum é o recipiente que mantém o grupo unido. Remova o inimigo, e o grupo se desfaz em indivíduos egoístas. O ódio deles é o cimento para nós. As cruzadas uniram uma Europa feudal fragmentada. A Jihad uniu tribos árabes rivais. O inimigo comum é o mais poderoso construtor de comunidades. Essa divisão também legitimou a pilhagem. Se todos são irmãos, não se pode roubar. Mas se o outro é um infiel, seus bens são um troféu legítimo. A religião forneceu a justificativa moral para a conquista. A narrativa transformava o que seria roubo em um ato de guerra santa. Sem esse motor econômico, as grandes expansões religiosas teriam sido impossíveis. O código transformou os vizinhos em uma fonte legal de recursos. A fé alimentava a espada, e a espada trazia o ouro que financiava a expansão da fé, em um ciclo perfeito. O problema é que esse código ainda está ativo. Hoje, o tribalismo religioso se transformou em tribalismo político e ideológico, mas os algoritmos de divisão e desumanização são exatamente os mesmos. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.